Seja bem-vindo. Para o vídeo inaugural desta nossa jornada, eu poderia falar de inúmeras sociedades secretas e, necessariamente, precisaremos falar de várias delas se você quiser entender realmente o mundo em que está vivendo. Os temas que abordaremos aqui farão você perceber que a ficção de livros e filmes não é nada se comparado à realidade que está oculta dos olhos da grande massa. É o momento também de dizer que não é por estar abordando determinados temas que eu estou incentivando você a acreditar neles, mas você deve e vai entender que, para compreender por que o mundo chegou a este ponto e para onde irá, é necessário que você compreenda no que acreditam aqueles que comandam dos bastidores. Assim, durante nossa jornada, tentarei impedir que minha crença pessoal influencie nos assuntos que estudaremos, ou ao menos tentarei fazer com que isto se dê o mínimo possível. É importante saber também que não são as sociedades secretas que governam efetivamente o mundo, pois há pessoas acima delas que acabam as usando como seus instrumentos pessoais, assim como outros no passado já o fizeram e outros ainda o farão. E falaremos disto futuramente no momento adequado. A geopolítica, a política internacional, as guerras, os acordos diplomáticos, as crises de saúde, crises econômicas e financeiras, etc., antes de eclodirem à luz do público, foram muito bem esquadrinhadas na escuridão dos que tramam nas trevas. Não há um motivo especial para começarmos falando especificamente da Golden Dawn, mas, bom, em algum ponto precisaríamos começar nossa jornada. E, embora esta sociedade não seja efetivamente mais importante do que outras das quais falaremos adiante, com o passar do tempo você perceberá que nada será por acaso nesta nossa jornada, e que tudo será devidamente costurado e apresentado em uma sequência lógica. A ordem hermética da Golden Dawn é uma das sociedades ocultas ocidentais mais influentes do século XIX ao início do século XX. Como um meteoro, ela surgiu, abriu uma trilha no ar e então se desintegrou. Os membros incluíam William Butler Yeats, Arthur Edward Waite, Aleister Crowley e outros ocultistas notáveis. O principal fundador da Golden Dawn foi o Dr. William Wynne Westcott, um legista de Londres e um Rosa-Cruz. Em 1887, Westcott obteve parte de um manuscrito escrito em cifra de tinta marrom do reverendo Adolphus Frederick Alexander Woodford, um maçom. O manuscrito parecia antigo, mas provavelmente não era. Acredita-se que o próprio Westcott seja o autor. Westcott afirmou que foi capaz de decifrar o manuscrito e descobriu que se tratava de fragmentos de rituais para a Golden Dawn, uma organização desconhecida que aparentemente admitia homens e mulheres. Westcott pediu a um amigo ocultista, Samuel Liddell MacGregor Mathers, que transformasse os fragmentos em rituais completos. Alguns papéis, se presume, foram forjados para dar autenticidade e uma história à Golden Dawn. Dizia-se que era uma velha ordem ocultista alemã. Westcott apresentou documentos que mostravam que ele havia recebido uma autorização para abrir uma loja independente na Inglaterra. O templo de Isis Urânia, da ordem hermética da Golden Dawn, foi estabelecido em 1888, com Westcott Mathers e o Dr. William Robert Woodman, mago supremo da Sociedade Rosa-Cruz de Anglia, como os três chefes. A sociedade secreta rapidamente pegou, e 315 iniciações ocorreram durante o apogeu da sociedade, de 1888 a 1896. Desde agora,
Peço que você preste atenção a números e datas citadas, pois elas têm mais importância do que você imagina para a elite oculta, fato que acabará compreendendo mais adiante. Uma hierarquia elaborada foi criada, consistindo de 10 graus, cada um correspondendo aos 10 sefirot da árvore da vida da Cabala, mais um 11º grau para os neófitos. Os graus foram divididos em 3 ordens: externo, segundo e terceiro. Um avançou pela ordem externa por exame. Inicialmente, Westcott, Mathers e Woodman eram os únicos membros da segunda ordem e alegavam estar sob a direção dos chefes secretos da terceira ordem, que eram entidades do plano astral. Os rituais de Mathers eram amplamente baseados na maçonaria. Em 1891, Woodman morreu e não foi substituído na organização. Mathers produziu o ritual de iniciação para a categoria de Adeptus Minor e rebatizou a segunda ordem de Ordo Rosae Rubae et Aureae Crucis, ou Ordem da Rosa de Rubi e Cruz de Ouro. A iniciação era apenas por convite. Mathers era no mínimo excêntrico e possivelmente mentalmente instável. Ele nunca consumou seu casamento com sua esposa Mina, que, disse ele, recebeu ensinamentos dos chefes secretos por meio da clareaudiência ou audição sobrenatural. Suas finanças eram instáveis e, em 1891, ele e sua esposa estavam sem um tostão sequer. A crença no sobrenatural e num sobrenatural totalmente estranho às massas, você verá durante nossa jornada, é uma constante entre os membros da elite mandante. E não é o caso de você crer ou não no que eles creem, mas sim perceber como a crença da elite molda o mundo em que você vive, sem que se perceba disto. Uma rica Golden Dawner, Annie Horniman, tornou-se sua benfeitora. Mathers e sua esposa se mudaram para Paris, onde Mathers montou outra loja. Ele continuou a escrever materiais curriculares e a enviá-los para Londres. Ele estava obcecado pelo ciúme de Westcott e tornou-se cada vez mais autocrático. Ele dedicou muito tempo traduzindo o manuscrito de O Livro da Magia Sagrada de Abra Mellin, o Mago, que ele afirmava ter sido enfeitiçado e habitado por uma espécie de inteligência não física. O livro acabou sendo publicado em 1898. Antes, em 1896, Horniman cortou seu apoio financeiro a Mathers. No mesmo ano, Mathers afirmou que os chefes secretos o iniciaram na Ordem Terceira. Horniman contestou sua reivindicação e foi expulsa da sociedade. Em 1897, os membros começaram a descobrir o papel questionável de Westcott na descoberta, entre aspas, da Golden Dawn. Ele renunciou ao cargo e foi sucedido por Florence Farr. A essa altura, cismas irreparáveis estavam se formando na Golden Dawn. Aleister Crowley foi iniciado em 1898 e rapidamente subiu na hierarquia. Em 1899, ele foi para Paris e insistiu em ser iniciado na segunda ordem. Mathers obedeceu. A loja de Londres, sob Farr, rejeitou sua iniciação. Em 1900, Crowley foi então para a Inglaterra como enviado extraordinário de Mathers e tentou assumir o controle dos bairros da segunda ordem. Ele apareceu usando uma máscara preta, vestido das Highlands e uma adaga dourada, e invadiu o chalé, mas foi repelido. A aliança Crowley-Mathers sempre foi problemática. Crowley se considerava um mágico superior a Mathers, os dois supostamente engajados em uma guerra mágica. Mathers, conta o mito, enviou um vampiro astral para atacar psiquicamente Crowley, e Crowley respondeu com um exército de demônios liderados por Beelzebub. Uma pausa, e agora lembre,
Não importa se você ou eu cremos nisto ou não, mas foram homens assim, você perceberá adiante, com estas crenças, que moldaram muitas instituições globais políticas no topo de poder do mundo atual. Quando você compreender esta verdade, a raiz do poder no mundo, a cegueira lhe será limpa dos olhos como se escamas fossem tiradas deles. Bom, continuando, a loja de Londres acabou expulsando Crowley e Mathers. Crowley retaliou publicando alguns dos rituais secretos da Golden Dawn em sua revista, The Equinox. Yeats assumiu a Segunda Ordem. Ele tentou restaurar a unidade, mas os cismas na Golden Dawn se dividiram em grupos independentes. Seguidores de Mathers formaram o templo Alpha e Ômega. Em 1903, Arthur Edward Waite e outros saíram, formando um grupo com o nome de Golden Dawn, mas com mais ênfase no misticismo do que na magia. Em 1905, outro grupo dissidente foi formado, a Stella Matutina, ou Ordem dos Companheiros da Luz Nascente da Manhã. O templo de Isis Uranian foi extinto. Em 1917, foi ressuscitado como o templo de Merlin da Stella Matutina. A Stella Matutina entrou em declínio na década de 1940, após a publicação de seus rituais secretos por um ex-membro, Israel Regardie, ex-secretário de Crowley. O grupo de Waite, que manteve o nome Golden Dawn em alguns de seus rituais, declinou após 1915 com a partida de Waite. Algumas ramificações distantes da Golden Dawn continuam existindo. Durante seu auge, a Ordem Hermética da Golden Dawn possuía o maior repositório conhecido de conhecimento mágico ocidental. Estudos de Segunda Ordem centrados na árvore da vida cabalística. 3 sistemas mágicos foram ensinados: a Chave de Salomão sobre os Grimórios, magia de Abramelin sobre Abramelin o Mago e magia enoquiana sobre John Dee. Sim, o mesmo John Dee que era o principal conselheiro da Rainha da Inglaterra e, sem dúvidas, o homem por trás da inspiração para a espionagem moderna ao estilo 007 inglês, como veremos mais adiante. Também foram incorporados materiais do Livro dos Mortos egípcio, dos livros proféticos de William Blake e dos oráculos caldeus. As instruções, eles diziam, teriam supostamente sido dadas em viagens astrais, vidência, alquimia, geomancia, tarô e astrologia. O objetivo principal da ordem era, abre aspas, levar a cabo a chamada grande obra, que é obter o controle da natureza e do poder do próprio ser, fecha aspas. Grandes resets, o poder verde, o poder púrpura, o laranja, etc., agendas globais, tudo isto e muito mais vem sendo urdido há muito mais tempo do que se imagina. O mundo em que vivemos possui algumas coisas que as pessoas conhecem à luz do dia, mas o poder jaz no maligno e nas trevas. E, infelizmente, para compreender o poder mundial, teremos de olhar ao longo da nossa jornada para este aspecto bizarro, mas muito real e presente na crença de homens muito poderosos. Novamente, seja bem-vindo a esta jornada por conhecer a verdade por trás dos bastidores. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.